Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Sempre falamos, não é? Essas capas mudam, não é só para ilustrar mesmo. A nossa mensagem de hoje é de número 141 e o título é Renova-te sempre. Exortação a que nos renovemos sempre. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz Paulo: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Qual é o homem, a nossa parte exterior que se corrompe? É o corpo. Com o tempo, nosso corpo envelhece. A beleza da juventude, fatalmente corrompida. Por mais que tentemos, não é? De alguma forma, fazer com que não fique tão forte esse natural processo de envelhecimento. Fato é que há essa quebra, né, dessa juventude no processo natural de envelhecimento. Então, ainda que o nosso corpo envelheça, o interior, contudo, se renova dia a dia. Emmanuel comenta: cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Então, se nós vivemos a experiência da maternidade, isso nos traz um determinado valor. Se vivemos a experiência de uma formatura, isto nos traz outro determinado valor. Ou se vivemos a experiência de uma dificuldade, de uma doença, de um desemprego, isso também nos traz um determinado valor. Então, toda experiência nos deixa o valor que corresponde a essa experiência. Cada problema obedece a determinado objetivo. Nada é aleatório na nossa vida. A providência divina nos oferece desafios para quê? Para atingirmos determinados objetivos de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Esses são os objetivos que já desde que saímos do mundo espiritual para a nossa encarnação, já estavam lá elencados no nosso planejamento reencarnatório. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, ou seja, medos, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana, do dia a dia, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Se nós abandonamos os deveres, como podemos ter paz diante desse final parcial, essa é a palavra, o final parcial, que é a morte, não é? Que é a desencarnação. A conta vem e vem forte, porque é a nossa consciência a nos julgar, não é? Emmanuel continua dizendo: lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, os homens são os espíritos encarnados. Então, e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne, ou seja, foram constrangidos à desencarnação para acerto de contas morais
com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuportável, não te retires da posição de lidador, ou seja, daquele que está vivendo a experiência de forma ativa. Não sejamos fugitivos da nossa própria vida, não é? Sejamos sempre os agentes, os que agem. Não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Seja qual for a posição ou a situação que temos que lidar, que temos que enfrentar, a vida está nos dando uma oportunidade com aquela situação. Por mais que achemos que não faz sentido, que é muita dor, que é muito trágico, mas aquilo traz uma lição e aquilo traz uma experiência que, como o nosso Emmanuel muito bem destacou, traz um determinado valor para nós, que facilmente podemos entender que muitas vezes não temos como naquele momento, ou mesmo durante a encarnação, fazermos uma ideia, talvez, de que valor é este que eu estou retirando, que eu posso retirar dessa experiência. Às vezes eu só vou ver isto muito tempo depois, mesmo talvez, às vezes, quando retornamos à pátria espiritual. E ele continua, recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Naturalmente, por quê? Porque vamos reencarnar e vamos crescer e vamos continuar as nossas batalhas. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Nossa, essa frase dava para a gente escrever na parede. Educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Está acontecendo isso? Vontade que eu tenho de me revoltar. Mas se é a vontade de Deus, talvez a vontade de Deus queira que eu, vivendo isto, utilize isto para, de alguma forma, amadurecer os meus valores. Colocar um pouco mais de compreensão, de perdão, de fé. Quantas provas envolvem a fé na nossa vida? De paciência. Não é? Nosso Emmanuel comenta dizendo: a moléstia, a doença, pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres, pobreza, é sempre um obstáculo educativo. Não precisa ser pobreza, não é? A escassez. Muitas vezes nós já sentimos mesmo isto, tendo tantas coisas, mas não temos o tanto que queremos. E por causa disso, muitas vezes nos sentimos pobres. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, diz-nos Emmanuel que muitas vezes é um obstáculo educativo, essa escassez de recursos materiais. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. O desapontamento recebido com fervorosa coragem. Tantas situações podem nos desapontar. Um amigo, um chefe, não é? Uma situação na comunidade, dentro do lar. Tantas situações podem nos encontrar desapontados. Mas vamos refletir que muitas vezes isso vem para nós
a nosso benefício. Às vezes, se fôssemos naquele caminho, não é? Poderíamos ter um mal maior. Nós não sabemos, mas o alto sabe. Nossos mentores sabem, Deus sabe. Vamos confiar, às vezes parece que tem alguma coisa errada, que alguém não está fazendo bem o seu trabalho. Mas sim, estão e fazem muito bem, com maestria. Nós precisamos orar para intuir, porque vai vir uma indicação do que fazer. Vai vir. Basta que paremos para escutar o que nos vem ao coração após uma prece. Nosso Emmanuel ainda diz, já caminhando à conclusão, a velhice do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. É um tempo, então, que nós estamos o quê? Retendo tudo que fomos vivendo durante a vida. Olha que coisa fantástica. A velhice do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Estávamos vendo um filme em que um personagem disse uma coisa que nós nunca tínhamos pensado, que a velhice é a fase dourada da vida, como se fosse realmente de um valor profundo. E aqui, o que estamos vendo, não é? É fixação da sabedoria. Olha, isso não é mesmo uma fase dourada? E ele conclui nos dizendo, ser otimista e operante no bem, entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o corpo de carne se corrompe pouco a pouco, a alma que não morre se renova de momento a momento para a vida imortal. Que lindo! Renova-te sempre. Vamos orar? Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade reencarnatória, Senhor, por mais este momento de prece em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos com calma a fase em que nos encontramos. Diante dos desafios, ajuda-nos, Senhor, a buscar a prece. Abençoa, Senhor, a nossa observação, a nossa vigilância. Ajuda-nos, Jesus, abençoando-nos os esforços. Abençoando, Senhor, o nosso anjo guardião e a sua ligação conosco, ou melhor, a nossa ligação com ele. Que estejamos atentos, buscando ouvi-lo. Este amigo querido, um amigo com tantos recursos de sabedoria, capaz de nos orientar em todas as situações. Abençoa o Senhor, que Ele receba o nosso carinho, gratidão, reconhecimento em Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos amados, nos 2 planos da vida. Abençoa igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus. E em especial te rogamos pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Abençoa-os. E que a tua paz e as tuas bênçãos de paz, Senhor, permaneçam em nossos corações
e entre os nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.